Te agradecemos porque o Senhor é aquele que fala. A tua palavra não é rara no nosso meio. E nós te louvamos por isso. Nesses 2 dias nós consagramos ao Senhor. Livra-nos de qualquer distração. Senhor, estamos aqui centrados na tua pessoa para ganhar mais da realidade do teu reino, da realidade do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós tivemos algum atraso por causa de alguns irmãos que ainda não chegaram, mas nós temos que começar 1h, certo? Amém. Começar 1h. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui que está há menos de 10 anos conosco? Menos de 10 anos. Amém. É uma amostra boa. É uma amostra boa. O resto. Nós estamos, nesse final de semana, irmãos, nós vamos estudar um tema que foi compartilhado no último ITERO, treinamento de irmãos, na Malásia, no mês passado. Então, essas mensagens, por assim dizer, ainda estão quentes, né? Saiu do forno. E o tema geral são os aspectos cruciais de Mateus 5-7. Então, por causa dos irmãos que são mais novos e os que são mais velhos, exercitem o seu espírito e exercitem o seu amor para com aqueles que ainda não ouviram essas palavras. Nós estamos falando, em primeiro lugar, do livro de Mateus. Mateus é um evangelho que apresenta o Senhor como rei, e esse rei, ele tem um reino. Tem um reino. Esse reino é uma esfera onde ele tem o domínio completo. Então, esse é o evangelho do reino dos céus. E esse livro de Mateus, ele apresenta, o Senhor tocou em 3 pontos relacionados ao reino dos céus. Mateus, não se preocupe, irmãos, de guardar todas essas coisas, né? Com o tempo você vai ouvindo, e de tanto ouvir você vai acabar assimilando isso. Porque decorar amanhã, se você for que nem eu já esqueci tudo, né? Então, agora, se você assimila, você nunca mais se esquece. É impressionante isso, né? Então, Mateus 5 é apresentado para nós a realidade desse reino. Realidade do reino dos céus. E esse reino também tem uma aparência que é mencionado no capítulo 13 de Mateus. E o Senhor também toca não só na realidade como na aparência, mas ele também toca na manifestação do reino dos céus. Manifestação do reino dos céus. Isso está em Mateus 24-25. Nossa comunhão nesse final de semana é sobre os pontos cruciais de Mateus 5-7. O Senhor, quando ele falou Mateus 5-7, no nosso meio, isso aqui é conhecido como a constituição do reino dos céus. Constituição do reino dos céus. E só o Senhor, para dar uma constituição tão sucinta e tão eficaz. Não é isso? A nossa constituição aqui, eu já perdi quantas emendas que nós já temos, tá certo? O Senhor falou isso aqui com os discípulos num monte e deu essa constituição, né, que cobre 7 aspectos do nosso viver. Primeiro, ele fala sobre a natureza do povo do reino, que basicamente nós vamos tratar nesse final de semana, né? Os pobres de espírito, os limpos de coração, aqueles que choram. Então,
Isso se refere à natureza do povo do reino. O segundo ponto que o senhor toca nessa Constituição é a influência que esse povo exerce no mundo. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Então nós exercemos uma influência nessa terra. Deveremos exercer. Nós não estamos aqui para fazer número. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Nós somos o povo do reino e temos que fazer a diferença. Terceiro aspecto que o senhor trata é sobre a lei do povo do reino, onde ele exalta, os valores dessa lei. O quarto ponto são os atos de justiça desse povo. Quais são os atos de justiça nossos? Esse é o quarto ponto que o senhor tratou. Quinto ponto, como que esse povo trata com as riquezas materiais, certo? Como é que você se comporta com relação às riquezas? Isso foi tratado pelo Senhor. Sexto, princípios do povo do reino no relacionamento com os outros, com os outros. E o sétimo é a base do viver e obra do povo do reino. Então, em síntese, esses 7 capítulos, ou 7 tópicos, eles descrevem a constituição do reino dos céus. Eu encorajo os irmãos que nunca fizeram isso, um dia pegue a sua versão Restauração e leia o esboço, que está tudo lá. Eu não estou inventando nada aqui. Está lá no esboço, você vê, e está feito de uma forma muito didática, que nós podemos, já houve muito labor em cima disso, irmãos, para nós não aproveitarmos. Existe muito labor atrás disso e para nós não aproveitarmos. Esse assunto do reino, nós precisamos saber, primeira coisa, é uma esfera de governo. Esfera de governo. O Senhor, no seu coração, o desejo do coração dele é ter um relacionamento ou um governo conosco direto. Isso é o que está no coração dele, tá certo? Desde o princípio. O Senhor queria governar diretamente o homem. Mas aí houve a queda, essa terra foi contaminada por Satanás, o homem foi prejudicado enquanto criatura e o Senhor não tinha mais como ter o governo direto sobre o homem. No instante inicial, ele deu uma chance para a consciência do homem. Então o homem ficou sob o governo da consciência. Também não deu certo. Aí caiu no terceiro estágio da queda, no que se refere ao governo, é que hoje nós estamos debaixo do governo humano. Então, você quer medir como é que você está em relação a isso? Pensa um pouco se você é um motorista, certo? Se nós, na estrada, só andamos a 120, porque você sabe que se passar, você vai ser multado, que pena, tá certo? Nós ainda estamos sendo governados pelo governo humano. O que o Senhor quer fazer conosco? O Senhor quer restaurar o governo, irmãos, não para a nossa consciência. O Senhor quer restaurar o governo direto diante dele. Nós não precisamos de intermediário nenhum. O Senhor quer estabelecer o governo dele direto. Nem a nossa consciência precisa mais. O Senhor quer que nós sejamos diretamente governados por ele. É isso que está no coração dele. E é isso que ele veio fazer quando ele veio aqui na terra. A primeira coisa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele quer trazer de volta o homem para o governo dele. E ele não vai abrir mão disso.
Não vai abrir mão disso. Então nós estamos, nesse final de semana, irmãos, nós vamos gastar um tempo nesse assunto. A bem-aventurança de sermos pobres em espírito e puros de coração, a fim de estarmos sob o governar celestial de Cristo, como nosso novo Rei, a fim de vermos Deus. Um coração puro e um espírito vazio são as duas condições principais para as 9 bem-aventuranças referidas pelo Senhor em Mateus 5. Se você olhar lá os versículos, acho que até o 9, lá fala as 9 bem-aventuranças. A condição essencial para nós desfrutarmos dessas bem-aventuranças é nós termos um espírito que seja pobre, no sentido de que você não confia na sua história, você não confia, nós vamos ver mais para frente, não confia no sucesso de ontem, não confia na vitória do passado. Você todo dia, você se volta para o Senhor, nós nos voltamos para o Senhor e declaramos a Ele que nós o amamos e que nós não temos condição de fazer nada, que nós não podemos nada, que Ele pode tudo. Isso é ser pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito é não apenas ser humilde, mas também ser esvaziado em nosso espírito. Tem gente que é bastante humilde, mas ele não tem mais espaço de se falar nada. Ele é tão humilde que quando você vai falar com ele, ele não aceita nada. Ou seja, ele está cheio, né? Ele já está cheio de si. A gente costuma brincar, ele se orgulha de ser humilde, certo? Pessoas assim, o senhor precisa trabalhar muito, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, né? Nós devemos ser, não é apenas humilde, mas sermos esvaziados em nosso espírito, nas profundezas do nosso ser, não nos apegando às coisas da velha dispensação. Eu diria, não nos apegando a nada, nem às coisas da nova dispensação. Você se apega naquilo e você, quando se apega numa coisa, você tolhe a liberdade do Senhor progredir na sua vida. O que nós desfrutamos hoje foi muito bom, mas amanhã tem mais. Eu tenho que estar aberto, eu não posso limitar a pessoa de Deus na minha vida. É muita ousadia, tá certo? Eu ter uma experiência hoje e ficar me derramando naquela experiência e fico, aquela conferência de 1987, aquilo lá que foi conferência. Você fica lembrando coisa, o Senhor está falando hoje, irmãos. O Senhor vai falar amanhã, certamente. Essa é a nossa vida. Não ser apegado às coisas da velha dispensação, mas estar descarregado para receber coisas novas, as coisas do reino dos céus. Toda a riqueza do reino o Senhor quer dar para nós, mas a condição é que eu preciso me esvaziar para que eu possa ser enchido. Precisamos ser pobres, esvaziados, descarregados em nosso espírito humano, a fim de que o reino dos céus se torne real para nós e nós o possuamos. O reino se torna real. Pedir ao Senhor para esvaziar o nosso espírito e limpar o nosso coração. Então o Senhor terá um caminho livre em nós para nos encher. Ser pobres em espírito significa que somos humildes, reconhecendo que não temos nada, não sabemos nada, não podemos fazer nada e não somos nada. Muito bom, né? Muito bom. Aqueles que são pobres em espírito
tenha um espírito disposto para as coisas do Senhor e para as coisas da igreja. Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aqueles que são pobres em espírito experimentam o espírito de alegria, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nosso espírito, irmãos, ele contata, ele recebe, ele armazena Deus, e o nosso coração ama o Senhor. Então, são funções muito distintas. Nós recebemos o Senhor, nós experimentamos o Senhor, mas no nosso espírito, mas nós amamos o Senhor com o nosso coração. Por isso que nós temos que esvaziar também o nosso coração. Todo progresso, entender, todo progresso espiritual depende da fome do homem. Em outras palavras, eu não posso me contentar com aquilo que eu ganhei. Eu não posso me acomodar. Eu já li não sei quantos estudos vidas, já participei de tantas conferências, o meu bloco de anotação é dessa altura, de tanto caderno que eu tenho, e daí? E daí? Tá certo? Eu já vi muita gente com muito mais do que eu rodar, com caderno e tudo. Com caderno e tudo. O Senhor não está preso a essas coisas aí. Nós precisamos temer, estar contentes e satisfeitos com nós mesmos e satisfeitos com as coisas do passado. Irmãos, quer sejam boas, quer sejam más, qualquer que seja ela, nós não devemos nos apegar nessas coisas do passado, certo? Filipenses 3,13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo escreveu Filipenses, já fazia 26 anos que ele estava no ministério, 26 anos que ele estava na estrada, que ele estava viajando. Um irmão com essa experiência, ele diz: não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. O seu tempo de casa não garante nada, irmãos, desculpe, tá certo? Eu estou habilitado a falar isso porque certamente eu sou um dos mais velhos aqui. Só de restauração eu estou com 50 anos. Esse ano é mole, 50 anos, ó Senhor Jesus, tem misericórdia, né? Mas eu não posso, de forma alguma, me estribar. Eu tenho 50 anos de restauração do Senhor, eu já estou ouvindo, irmãos, pobre de mim se eu não me voltar para o Senhor todas as manhãs. Pobre de você, se você não se voltar para o Senhor. A nossa segurança é o Senhor. A nossa segurança não é o nosso sucesso, de forma alguma, e nem o nosso fracasso, né? Nada disso. A estagnação espiritual é o resultado de sermos indiferentes à nossa carência espiritual. Sermos indiferentes à nossa carência espiritual. Todos os fracassos e a decadência são o resultado de estarmos satisfeitos com nós mesmos, certo? Que o Senhor coloque em nós essa insatisfação. Nunca nos acharmos suficientes, nunca nos acharmos que nós somos, que nós estejamos satisfeitos com a nossa situação. Não, isso nós não podemos fazer. A vitória do passado, item 3, jamais pode ser a nossa força do presente. Aqui o contexto
o contexto de Jericó e Ai. Quando foi para tomar Jericó, o povo de Israel fizeram aquele preparativo todo, né? Vai ter trombeta de chifre de carneiro na frente, a arca vai lá na frente e não sei o que. Os sacerdotes vão dar uma volta na cidade e se recolhe, né? Primeira vez foi assim. Segundo dia, terceiro dia, sétimo dia, eles deram 7 voltas em volta da cidade. Eles andaram de frente para o muro, gritaram e o muro caiu. Você já viu um muro cair porque alguém gritou? Aquilo foi obra do Senhor. Obra do Senhor. Então, caiu aquele muro, né? O Senhor fez, o Senhor fez algo maravilhoso ali para eles. Aí vem a próxima cidade, que é Ai. O que ele falou para Josué? Pode ficar tranquilo. Manda só 2, 3 mil, que o povo é pouco. Aí eles foram e o povo de Ai derrotou Israel. O relato diz que eles mataram 36 israelitas. 36. O Senhor teve misericórdia, né? Mataram 36. Aí Josué se prostra no chão e o Senhor chegou nele e falou: por que você está prostrado? Tem pecado no vosso meio. Então, irmãos, é um negócio impressionante, que eu espero que essa lição que está ali, ela também sirva de... Eu creio que não é que o Senhor nos guarde de tudo isso, né? Mas tem muita gente que quer faturar em cima da bênção do Senhor. O Senhor foi lá, derrotou a muralha e tinha falado: vocês não peguem nada. E Acã não resistiu. Ele viu uma cunha lá, ele pegou um negócio que foi fruto da vitória do Senhor e ele quis para ele. O resultado os irmãos sabem, né? O resultado, se não sabe, depois vocês leiam Josué, para ficar sabendo o que aconteceu com Acã, tá certo? Então, nós não podemos nos basear na vitória do passado. Eu vou dar um exemplo para... Puxa, 22 minutos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. No começo da restauração aqui no Brasil, isso é 78, muita gente aqui não tinha nem nascido ainda, né? Aí nós fomos lá estudar Mateus. Os irmãos tiveram uma conferência, estudamos Mateus e tal, foi um desfrute, arrumaram para nós para ficar alojado lá no quartel. Lá no quartel em Belo Horizonte, arrumaram cama para nós, arrumaram tudo. Foi uma maravilha. Ano seguinte, os irmãos se reúnem, reunião de serviço, se reúnem para definir quem vai fazer o quê. Aí chegaram, eu vou poupar esse amado irmão, certo? Mas eles chegaram nele e falaram: você pode, o ano passado você cuidou da questão do alojamento, esse ano você pode cuidar? Ele falou: o senhor é nosso general, deixa comigo. Ele estava baseado na situação do ano passado. E naquele ano, ele foi lá com o mesmo argumento, com a mesma pessoa, tira esse livro da minha frente, eu não posso receber vocês de jeito nenhum. Os irmãos se arrependeram, choraram, mas não teve jeito. Tivemos que se hospedar conforme... Não conseguimos alojamento. E naquele tempo tinha pouca gente que podia receber. Certo? Me colocaram lá numa casa... Eu com esse tamanho, hein? Aqui, lá em Belo Horizonte é 220 a energia. O chuveiro estava dando choque. Então você tinha que fazer o quê? Você tinha que ligar o chuveiro com o rodinho, né, certo? Você tinha que abrir a água, depois pegar o rodinho e ligar o chuveiro. E quando você terminasse de tomar banho, você tinha que desligar o chuveiro e depois fechar a torneira. Adivinha o que eu fiz? Certo? Eu inverti. Eu com esse corpanzil meu, irmãos, eu fui jogado na parede oposta do banheiro. Eu dei uma pancada. Isso foi tudo resultado daquele negócio. Então nós não podemos nos basear na vitória do passado. Isso é ser pobre de espírito, certo? Os irmãos que servem, eles estão arriscados de cair.
cair nesse negócio. É muito perigoso. Não podemos prosseguir sem conhecimento novo do Senhor e sem uma nova visão dele. Olha esse versículo de Atos 26. Quer dizer, os irmãos não têm como olhar, mas eu tenho. Eu estou para proteger a sua consciência, irmãos. Eu tenho todos os versículos aqui. Então, se você ler a Bíblia, não fica preocupado que está tudo impresso aqui. Atos 26, 16. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, pois para isto te apareci no passado, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste no passado, como daquelas em que ainda te aparecerei. Esse é o nosso Senhor. Ele apareceu para nós, apareceu, mas Ele quer aparecer para nós. Ele quer aparecer, Ele quer continuar aparecendo para nós. Senhor, aparece para nós. Sempre que chegamos ao ponto de clamar, eu não consigo, nosso progresso começou. É um bom sinal isso. Então Deus pode facilmente criar um desejo por Ele em nós. Certo? Esse 2 Crônicas 22, 2 Crônicas 20, é uma oração de Josafá. Oração de Josafá. Ele reconheceu que lá tinha Amonita, Moabita e os de Seir, que é a família de Esaú. E eles, apesar de Israel ter poupado essas nações quando veio, Israel tentou atravessar pela nação deles. Deixa a gente passar, a gente vai passar para a estrada real, se beber água a gente paga, se comprar alimento a gente vai pagar. E eles não deixaram. E agora eles estavam atacando Israel. E esse rei Josafá, ele fez uma oração. Se os irmãos depois abrirem, isso está em 2 Crônicas 20, depois vocês leem. Mas o versículo 12 ele fala: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Esse é o ponto, irmãos. Nós não podemos. Nós não temos força. Certo? O inimigo vem, você não é páreo para ele. Mas o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Olha como é que ele termina a oração dele. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Então nós somos fracos, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Não estão postos no jeitinho brasileiro, não postos em nada. No passado, nada disso. Devemos lembrar-nos que Deus nos dá dificuldades a fim de nos escavar mais profundamente, para que possa encher-nos mais consigo mesmo. Tá certo? As dificuldades, irmãos, nós precisamos aprender a enxergar como a visita da graça de Deus na nossa vida. Toda vez que nós temos dificuldade, nós temos que orar para o Senhor, né? Senhor, né? O que o Senhor quer ganhar com isso? Você tem que saber que nada vem para nós de graça. E o Senhor não é masoquista. Ele não é um Deus que tem prazer. Eu vou fazer o Joconias sofrer. Não existe isso. Não existe isso. O Senhor não tem prazer nenhum nessas coisas. É a nossa dura serviço, né, que às vezes leva o Senhor a fazer correção de rota. E às vezes é dolorido. Mas não culpe o Senhor. Nós temos que permitir que o Senhor escave. O que o Senhor quer ganhar com isso? Quando você tem uma dificuldade, a primeira pergunta: Senhor, o que o Senhor quer ganhar com isso? Ele quer escavar-nos mais. Para quê? Para que Ele possa encher-nos ainda mais. Esse é o ponto. Sempre que ficarmos vazios, o Senhor nos encherá. Isso é um princípio.
O progresso espiritual, presta atenção nisso, irmãos. O progresso espiritual é uma questão de ser continuamente esvaziado, continuamente enchido. A lógica, o Senhor trabalha com uma lógica diferente da nossa, tá certo? Por exemplo, eu acho que se eu vou dar oferta, primeiro eu tenho que ter. Parece lógico, né? Parece lógico, sim. Mas a Bíblia fala o quê? Dai e ser-vos-á dado. Por experiência eu já sei. Todas as igrejas que quer segurar, as localidades, quer segurar o caixa, acaba encolhendo a mão. Mas se nós formos generosos, irmãos, o Senhor Ele abre a torneira para nós. Não tenha medo. Agora estamos lá aí com o projeto de Engedi. Não tenha medo de ofertar, irmãos. Oferta para a obra do Senhor. Ah, mas a minha localidade não pode. Pode. Ah, mas a gente queria construir um muro aqui. Pode construir, mas constrói depois. A necessidade agora é mais premente. Então, mas aprenda a dar. Dai e ser-vos-á dado. Certo? Então, o exemplo aqui é citado de Eliseu. Todos os irmãos conhecem a história do azeite lá, da coisa. E tem um exemplo também, tem um exemplo muito bom de Elias. Elias tem a viúva de Sarepta, né? Foi interessante aquilo lá. Ele chegou naquela cidade, a mulher estava lá fora, ele falou para ela: você pode me dar um pouco d'água? Ela pediu, né? Aí ele falou: você tem alguma coisa para eu comer? Ela falou: ah, Senhor, eu estou aqui agora, peguei esses 2 cavacos, eu vou entrar em casa, vou fazer um bolo, o meu filho, e vou comer com ele, e depois vamos morrer, porque estava uma fome miserável na coisa. Elias falou para ela: tá certo, pega a farinha, certo? Entra na sua casa, faz o bolo que você falou, mas primeiro traz para mim. Percebe? É um negócio que não faz muito sentido, mas ela tinha que, apesar que ela estava com fome, achava que ia morrer. Elias falou para ela: faz isso, mas traz o bolo para mim primeiro, depois você come. E o Senhor honrou aquela viúva. Enquanto não choveu naquela região, o Senhor susteve aquela casa. Então é assim, irmãos: dai e ser-vos-á dado. Primeiro tem a porção do profeta, né? Depois a sua porção. É assim que o Senhor trabalha, acredite, é assim que o Senhor trabalha, tá certo? Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Isso é muito bom, né? Uma criança que não está enchida e ocupada com velhos conceitos, criança não tem nem conceito novo, quanto mais velho, né? E ocupada com velhos conceitos, pode facilmente receber um pensamento novo. Não há resistência ali. As pessoas precisam ser como crianças e com o coração desocupado receber o reino de Deus como algo novo. Amém. Aleluia! Amém. Que nesse final de semana, irmãos, não importa quantas vezes você já tenha estudado essas mensagens, mas que ela possa ser nova para você. Que ela possa ser nova para nós. O reino como algo novo para nós. E agora nós entramos no assunto do coração. Até agora nós vimos sobre o Espírito. E agora o organismo Romano 2. Bem-aventurado. Irmãos, leiam o organismo Romano 2, que eu preciso tomar um golinho d'água aqui. Verão Deus. Aleluia. Então, nosso espírito é o órgão para receber Cristo, enquanto nosso coração é o solo
onde Cristo, como a semente da vida, cresce. Ter um coração puro significa que nosso coração é singelo, não buscando nada além do próprio Senhor, para que Cristo cresça em nós sem impedimento, não buscando nada além do Senhor. Se formos puros de coração ao buscar Deus, nossa recompensa é que veremos Deus. Os puros de coração verão Deus. Quando Deus lhe apareceu, Jó viu Deus, ganhando Deus em sua experiência pessoal e abominando-se. Os irmãos conhecem esse trecho de Jó. Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os olhos te veem. E qual foi a reação de Jó? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você vê Deus, você se dá conta, nós nos damos conta que nós não somos nada mesmo, tá certo? Que nós precisamos nos arrepender diante dele. Isso é uma experiência que todos nós realmente precisamos ter. Hoje, nosso Deus é o Espírito todo inclusivo, como a consumação do Deus triuno processado e consumado. O Deus para o qual olhamos hoje é o Espírito consumado. Você pode acreditar nisso, irmãos, que isso, tudo que nós estamos falando aqui, está no nosso espírito. O Deus para o qual olhamos hoje é o Espírito consumado, e podemos olhar para Ele em nosso espírito. Vamos ler tudo junto essa frase, que vale a pena. Hoje nosso Deus é o Espírito todo inclusivo, como a consumação do Deus triuno processado e consumado. O Deus para o qual olhamos hoje é o Espírito consumado, e podemos olhar para Ele em nosso espírito. Aleluia! Olhar para Ele em nosso espírito é um bom exercício para nós vivermos no nosso espírito. Essa é a experiência de Paulo, não é isso? Ele fala assim: mas a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Pois também o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós, na pessoa de Cristo. Paulo estava sempre diante dele, ele tinha o semblante do Senhor. E ele olhava para o índice dos olhos do Senhor, para receber aprovação ou não daquilo que ele estava querendo fazer. Essa pode ser a nossa experiência. Nós aprendermos a contemplar o Senhor no nosso espírito. Isso não é privilégio só de Paulo. O Senhor é o Espírito, e Ele está no meu espírito, está no nosso espírito. E lá nós podemos contatar esse Senhor. Ó Senhor Jesus. E no último versículo que Paulo escreveu, ele diz: o Senhor seja com o teu espírito. Irmãos, o Senhor é com o nosso espírito. A graça seja convosco. Aleluia. Nós vemos Deus a fim de que sejamos constituídos com Deus. Ver Deus nos transforma. Ver Deus equivale a ganhar Deus, de modo que nos tornemos Deus em vida e em natureza, mas não na deidade. Ó Senhor Jesus. Quanto mais vemos Deus e amamos Deus, mais nos negamos e nos abominamos. Ó Senhor, é isso aí. Essa foi a experiência de Jó. Essa foi a experiência de Isaías, né? Isaías falou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele ficou aterrorizado com aquela visão. Se virmos o Senhor, nós veremos que as coisas e objetos deste mundo são lixo
Ó, para você refutar as coisas daqui como lixo, você precisa ver o Senhor como algo precioso na sua vida. Se nós não virmos o Senhor, o mundo vai continuar sendo atraente para nós. Irmãos, não tem solução para isso. Ou nós aprendemos a valorizar o nosso Deus, nós aprendemos usando essa linguagem que ele fala aqui em Jeremias 15:19, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres. Os irmãos sabem que arrepender não é só você, puxa, eu fiz um negócio, agora não faço mais. É você ter uma mudança de direção. Você muda, se volta para o Senhor. Isso é se arrepender, se voltar para o Senhor. Então ele fala assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Ponto e vírgula. Se apartares o precioso do vil. Ou seja, quem é mais precioso para nós? O Senhor ou o mundo? O Senhor. Agora, isso só vai acontecer se nós vamos ver mais para frente, nós nos apegarmos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Está aqui embaixo, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Ou seja, nós vamos ser uma referência. Você não vai, nós não seremos que Maria vai com as outras, certo? Não, eles vêm para nós. É assim que funciona. O progresso espiritual é o aumento do elemento de Deus em nós. Esse é do lado positivo. E do lado negativo é a diminuição de coisas em nós que usurpam o lugar de Deus. O mundo é uma grande mistura. A palavra da realidade, porém, nos santifica e nos torna puros. Ó Senhor, que a palavra dele realmente possa nos santificar. Eu não sei como é que é a avaliação que os irmãos estão fazendo, principalmente nós que moramos no Brasil. Puxa vida, que coisa impressionante. E é lógico que eu não vou cair na armadilha de compartilhar com os irmãos a respeito disso. Mas quando você vê a situação que nós estamos passando no país, você precisa se dar conta que a nossa esperança está no Senhor. Se você analisar bem, é até misericórdia do Senhor. Porque se tiver tudo bem, imagine nós aqui com um governo que não gasta mais do que arrecada e faz obras que a sociedade precisa, melhora a qualidade de vida. Irmãos, nessa condição, será que nós vamos nos voltar para o Senhor? Eu tenho certeza que não. Eu falo por mim, eu tenho orado muito para o Senhor por causa dessa situação desse país. Se eu tivesse situação boa, por que eu vou orar? Tá certo? Tá bom? Como é que a gente fala? Em time que está ganhando não se mexe. Ó Senhor Jesus. Mas aqui é aumento do elemento de Deus. Aumento do elemento de Deus em nós. Nós temos que pedir para o Senhor aumentar o seu elemento em nós. Uma oração muito boa. Fala para o Senhor: Senhor, replica em mim os teus entranháveis afetos de misericórdia. O Senhor vai ouvir essa oração, Ele vai replicar em nós, vai nos tornar iguais a Ele em vida e natureza, mas não na deidade. Enquanto houver uma coisa, um evento ou uma pessoa que nos possui, há algo em nosso coração que usurpa o lugar de Deus. Um ídolo é qualquer coisa em nós que amamos mais que o Senhor ou que substitui o Senhor em nossa vida. Nunca se esqueçam, irmãos, o Senhor, Ele é um Deus ciumento. E certas coisas Ele não negocia. Não negocia, certo?
Ele quer ser nosso Deus. Ele não admite concorrência. Esses dias eu estava lendo de novo Deuteronômio. Eu fiquei impressionado como esse negócio é repetido ali em Deuteronômio. Você não traz Deus, você não faz isso. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus que te tirou da terra. Parece que quanto mais ele fala, mais aquele povo vai atrás de outros deuses e exatamente aquilo que não quer. E o Senhor, irmãos, Ele é um Deus ciumento. Ele não admite concorrência. Não admite. Você pode até não concordar, mas um dia você pergunta para Ele, tá certo? Um dia você pergunta para Ele. Nós temos que remover do nosso coração as pedras, as coisas que são ocultas, tá certo? Muita coisa. Nós não temos tempo para isso, mas os irmãos sabem sobre o coração, certo? Os 4 tipos de solo. O Senhor, como semente, se semeou naquele solo, tá certo? E o sucesso da semente não depende da semente, depende do solo. E às vezes o nosso coração está lá, como na beira do caminho, foi pisado, é o tráfego do mundo. Na segunda condição, ele tem pedras, que são pedras, são pecados ocultos. Na terceira condição, os espinhos sufocam, o engano com a riqueza. Eu vou ficar rico. Você coloca na cabeça que vai ficar rico. Aí a riqueza, ela vem e te sufoca. Isso é chamado de engano da riqueza. Mas graças ao Senhor que tem o 4º tipo de solo. Lá a semente ela cresce a 30, a 60, a 100 por 1. Esse é o Senhor, né? Devemos ser puros de coração e nosso coração não deve estar ocupado com nada além de Deus. Nosso progresso espiritual depende de quanto nosso coração está voltado a Deus. Voltar nosso coração é retirar o véu, certo? Tem uma menção honrosa de um rei nesse versículo de 2 Reis 23. Lá fala sobre, porque os irmãos sabem que os reis de Israel foram uma lástima, certo? Um mata o filho, o outro mata a mãe, é um negócio complicado. Mas teve um rei que teve uma menção honrosa. Olha aqui, ó, 2 Reis 23, 25. Antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. É mole? O nome desse rei é Josias. Ele foi alguém que realmente amou o Senhor, andou nos caminhos do Senhor, certo? E essa letra L, então, o nosso progresso depende do nosso coração estar voltado ao Senhor. Voltado ao Senhor. E essa letra L aqui diz: quanto mais alguém está na palavra de Deus, mais puro se torna. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor é pura. O Salmo 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Olha o Salmo 119, 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. E depois tem João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não adquiriu aquele saudável hábito de se levantar e ter um tempo com o Senhor e ler a palavra de Deus, ler. Eu me atrevo a dizer para os irmãos, leia, mesmo que seja uma leitura religiosa. Porque você, com essa de não ser religioso, você não pega na Bíblia.
Então, pega a Bíblia, mesmo que seja religioso, eu vou ler um capítulo por dia religiosamente. Faça isso. Um dia essa palavra vai brilhar para você. Você precisa pôr à prova que a palavra do Senhor é riquíssima, ela é puríssima. Dá uma chance, irmãos, dá uma chance para a palavra de Deus, né? Os que fazem isso têm experiências muito boas com a palavra de Deus. Devemos respirar, 3, devemos aspirar ter um coração dilatado. Salomão era competente para supervisionar o povo de Deus, porque ele tinha a sabedoria de um coração dilatado e um coração dilatado, que são dois aspectos de uma coisa só. Ele pediu sabedoria, mas Deus deu para ele largueza, eu estou parafraseando, deu para ele largueza de coração. Nós precisamos ser pessoas que têm o coração alargado. Alargado. Nós estamos numa fase, às vezes, de receber irmãos aí, nosso coração tem que estar largado, irmãos. Ah, mas aquele irmão me xingou quando eu estava lá com ele, não sei o que. Ele xingou e vai xingar de novo. Mas o seu coração precisa estar largado. O nosso coração tem que estar largado. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor que, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, ele foi buscar Pedro lá na praia. Já estava assado, já tinha lá o café da manhã para eles. Nem tocou. Pedro, apesar dessa pisada na bola que você deu, aqui ó, o café aqui para você tomar. Não. O Senhor veio apacentá-lo. Irmãos, ó Senhor Jesus. Nosso coração, a fim de manter em nosso coração, precisamos ser renovados dia a dia. Renovados, eu estou lendo agora Romanos 4 já. Renovado dia a dia, não é conferência após conferência. Todo dia nós precisamos ser renovados. Lamentações 3, 55 e 56, não é isso? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã elas se renovam. O Senhor renova a misericórdia dele para conosco. Você pode ter feito o que você fez, irmãos. O Senhor, ele não te lança isso em rosto. Ele vem te acalentar, com certeza. Dia a dia com o suprimento novo da vida de ressurreição, para nos tornar tão novos quanto a Nova Jerusalém. Olha o item A. A novidade é Deus. Novidade é Deus. Deus é sempre novo. Os crentes devem ser renovados para serem tão novos quanto a Nova Jerusalém, uma vez que todos eles se tornam a Nova Jerusalém ao andar em novidade de vida e edificam a Nova Jerusalém ao servir em novidade de espírito. Enquanto estamos no meio do sofrimento, precisamos receber a renovação. Caso contrário, o sofrimento pelo qual nós passamos não significa nada para nós. Em nós há um refúgio, aleluia, o nosso espírito. Nós podemos nos refugiar no nosso espírito. Olha o que fala o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Onde é esse lugar? No nosso espírito. Eu acho muito confortável, irmãos, o Senhor ter provido para nós tal espírito. Você pode se voltar para Ele a todo instante, e lá nós somos renovados. A fim de sermos renovados dia a dia, precisamos ser avivados todas as manhãs. Todas as manhãs. Mateus 13 diz... Lucas 1, 79. Para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés ao caminho da paz.
Eu li errado aqui. Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O sol, ele se levanta, pelo nosso referencial, né? Ele se levanta toda manhã, né? Toda manhã. Então, esse é o Senhor. Todo dia, toda manhã, nós precisamos ser renovados a cada manhã. Precisamos ir à mesa do Senhor em novidade de vida. Precisamos ser renovados, aprendendo a dizer: desculpa, perdoa-me. Irmãos, não perdoar te torna uma pessoa velha, certo? Você fica com ofensa guardada aí faz 15 anos e você até hoje não se abriu por mão. Você não pediu perdão para ele, né? Porque eu estou certo. Sim, você está certo, mas enquanto você está certo, eu te asseguro que nenhuma oração sua está sendo respondida. Porque se você não perdoar, o Senhor não tem base para te perdoar. E se você não te perdoar, Ele não vai te ouvir. Não vai te... Isso é sério. Então, e o Senhor, Ele provê para nós, sabiamente, nós partimos o pão todo o primeiro dia da semana. Toda semana você tem a oportunidade de saber se tem um irmão que está de nariz virado com você, você pode ir até ele. Procure perdoar e procure ser perdoado. Como diz o Márcio sempre, não retenha o perdão. É sério você ficar aí, irmãos, com o rosto comprido, curtindo mágoa. Toda vez que eu falar com você, você toca naquele assunto, puxa, mas faz 15 anos. Mas aquele irmão, irmãos, é uma pena. É uma pena, mas a vida dele está estagnada faz 15 anos. Faz 15 anos. Não tem progresso aí. Então, perdoar faz muito bom, irmãos. Nós temos que aprender a pedir perdão e desculpa. Somos renovados dia a dia por meio de 4 itens: a cruz, o Espírito, tá certo? O Espírito Santo, o nosso Espírito mesclado e a palavra santa de Deus. Esses 4 itens, eles nos renovam. Nós podemos ser renovados através desses 4 itens que o Senhor proveu para nós. Nosso espírito mesclado tem de espalhar-se para a nossa mente, a fim de subjugar, possuir e ocupar a nossa mente, tornando-se assim o espírito da nossa mente. Quanto mais o espírito mesclado penetra, satura e possui a nossa mente, mais nós deixamos a mente de Cristo tornar-se a nossa mente. Irmãos, me perdoa, mas esse esboço aqui é para dar 3 mensagens com ele. 3 mensagens. Só nesse assunto aqui de o espírito da mente, você permitir que o espírito dê as cartas na sua vida, isso aqui dá uma mensagem fácil. E nós não temos tempo, irmão. Sinto muito, né? Sinto muito mesmo. Porque esse assunto eu gosto muito dele. Muito gostoso. O Espírito mesclado, ele está amalgamado conosco, está renovando a nossa mente. Nós cantamos um hino aqui no começo, né? A imagem do seu filho. Se a gente ler lá, o Senhor, vem, Senhor, a tua imagem me transformar. Como é que o Senhor faz isso, irmãos? Renovando a nossa alma. Renovando nossa alma, né? Deixando todas as mágoas, todas as tristezas, todas essas coisas para trás e vivendo um novo dia. Ó Senhor Jesus, não devemos viver segundo a vaidade da mente. Está vendo de novo? Estamos aqui em Efésios 4:23. Não devemos viver segundo a vaidade da mente, mas segundo o espírito da mente. Presta atenção nisso, irmãos. Vaidade da mente versus espírito da mente. Essa é a chave para viver diário do novo homem coletivo. O segredo para se ter uma vida da igreja cheia do caráter de Deus, o aroma de Cristo e a unidade do Espírito. Ó Senhor Jesus,
amarmos o Senhor e exercitarmos o nosso espírito em oração, e ao ler e orar a palavra dia a dia, mudam e renovam nossa mente. Isso é livrar-se de todos os velhos conceitos acerca das coisas da vida humana e novamente tornar-se novo pelo ensinamento das Escrituras Sagradas e pela iluminação do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos ao Romanos 5 e depois eu sento. A restauração do Senhor depende do nosso coração renovado e purificado e do nosso espírito renovado e fortalecido. Quando nosso coração for plenamente possuído por Cristo e nosso espírito se tornar habitualmente para tocar o Senhor, Deus terá um caminho e a restauração será prevalecente. Aleluia! Louvado seja o Senhor.